Ao som do hino nacional brasileiro, cantado por jogadores e torcedores em pleno Maracanãzinho, a seleção brasileira de vôlei masculino celebrava a última conquista olímpica do país nas edições dos Jogos Rio 2016. Uma vitória carregada de sentidos, já que para muitos aquele era um feito não tão provável após algumas decepções. Mesmo assim, ninguém mais estava ligando para isso. Aquele era um dia de alegria e de despedidas. Era o dia do tricampeonato olímpico do vôlei do Brasil. Set. E aí ele vem, começou a olhar do lado, não tem ninguém. Pronto, olhou para a câmera. Ohio State, phenomenal Jesse Owens again takes the spotlight as he sprints for the takeoff in the broad jump. O comitê organizador dos Jogos Olímpicos de Tóquio não descarta cancelar o evento na última hora por causa do aumento nos casos de coronavírus no Japão. Momento Olímpico. O caminho para o tricampeonato olímpico do vôlei masculino brasileiro em 2016 não foi uma trajetória livre de obstáculos. Muito pelo contrário, a seleção enfrentou uma série de desafios e desconfianças que tornaram a conquista ainda mais memorável. Desde o início do ciclo olímpico para os Jogos do Rio, a pressão sobre a seleção brasileira de vôlei masculino era intensa. A equipe vinha de 2 derrotas dolorosas em finais olímpicas. Em Pequim 2008, perderam para os Estados Unidos e em Londres 2012 foram derrotados pela Rússia. Essas derrotas aumentaram a pressão sobre o técnico Bernardinho e seus jogadores para que entregassem o ouro em casa. Um dos principais fatores que contribuíram para a desconfiança foi a série de lesões que assolou a equipe nos meses que antecederam os jogos. Jogadores chaves como o levantador Bruno Rezende e o oposto, o Wallace de Souza, enfrentaram problemas físicos que afetaram sua preparação. A incerteza sobre a condição física desses atletas gerou dúvidas sobre a capacidade da equipe de competir em alto nível. Durante a fase de grupos dos Jogos no Rio, a seleção brasileira teve um desempenho irregular, sofrendo derrotas inesperadas para os Estados Unidos e a Itália, o que acentuou as dúvidas sobre a capacidade da equipe de superar os momentos decisivos. A pressão de jogar em casa diante de uma torcida apaixonada e ansiosa por um bom desempenho só aumentava o peso sobre os ombros dos jogadores e da comissão técnica. No entanto, a experiência e a liderança do técnico Bernardinho, aliado ao talento dos veteranos como Serginho e a garra de novos talentos, foram fundamentais para reverter a situação. Na final contra a Itália, uma revanche dentro do torneio veio com um 3-0, que na verdade foi mais difícil do que os números apresentam. No ponto final, o Brasil inteiro vibrou. O Brasil tem um ponto do tricampeonato olímpico no voleibol masculino. O Wallace tá jogando muito e mais um pouco. Tensão no Maracanãzinho num país inteiro. O Wallace, o Juan Torena passando. Gianelli, olha o bloqueio agora! O Brasil é campeão olímpico! O Brasil ganhou! O Brasil é ouro! O Brasil é tricampeão olímpico no voleibol masculino! O Maracanãzinho veio a delírio e até o próprio Luiz Roberto, narrador da TV Globo, que transmitia o jogo, se deixou levar pela emoção. Com a vitória, o Brasil se unia aos Estados Unidos e à antiga União Soviética no topo do ranking dos maiores vencedores da modalidade. Os 3 ouros, junto das 3 pratas, colocaram o Brasil à frente dos outros 2 times, o que fez o time brasileiro o primeiro do ranking olímpico. Esses números também são importantes para o líbero Serginho, que é o maior vencedor brasileiro em esportes coletivos, com 2 ouros e 2 pratas. Fora da seleção, após Londres 2012, Serginho decide por voltar em 2016 para disputar em casa e ajudar a nova geração. A minha ideia de voltar para a seleção não foi para ganhar a Olimpíada, foi para fazer com que os meninos se tornassem campeões olímpicos, mano. Eles, né? Eles, porque eu já tinha sido campeão, mano. Eu sabia como é que era, mas eu sabia como que era perder 2 vezes, mano. Baita atitude de um ídolo. Após essa conquista, Serginho finalmente se aposentou da seleção e ficou marcado para sempre na história do nosso esporte. Esse, com certeza, foi um momento olímpico. Você ouviu Momento Olímpico, série documental em áudio dos estudantes de Produção e Mídia Sonora 2024.1 do curso de Comunicação Social da UFMA. Apresentação: Yasmin Borges. Produção e roteiro: Kelton Golden. Técnica: Jorge Souza. Edição e sonoplastia, Wesley Lima. Direção e coordenação, Cylon Souza. Apoio, Rádio Universidade FM. Você confere todos os episódios no Spotify, Deezer e YouTube.
É só procurar por Momento Olímpico, a série.